I promise I will stay forever close to you. We go together, it's all I know. Side by side is how we grow, hand in hand through these. Olá pessoal, boa noite! Boa noite, criativas e criativos do meu canal. Resolvi chamar vocês assim agora. Espero que vocês gostem. Eu tô um pouco nervosa, né? Acho que dá pra imaginar. Já até falei aqui com o pessoal que tá no chat. Tô super ansiosa. Faz, sei lá, um mês que eu tô me preparando pra essa live. Assim, a gente se prepara a vida inteira para tudo, né? Mas faz um mês que eu tenho pensado nisso diariamente, porque foi quando eu resolvi encarar esse novo desafio, esse novo momento, uma fase nova aqui no YouTube, que é hoje a rede social que eu tô há mais tempo. Faz 12 anos que eu posto aqui meus vídeos, já tenho 600 vídeos, não sei exatamente o número, mas é por aí. E isso aqui só tá acontecendo, gente. Fazer live ao vivo nunca fiz. É a primeira vez, alguma coisa pode dar errado, mas no fim sempre vai dar certo. E só tá acontecendo porque agora eu tenho uma equipe, né? Eu tô contando com profissionais, pessoas que estão aqui comigo. Meu marido Sérgio tá aqui na mesa de edição, pilotando as câmeras, né? A câmera, na verdade, mas enfim. E meus filhos Rafael e Lucas que estão me ajudando com a parte de edição de vídeos, designer, com texto, roteiro, enfim. Tudo porque... Por que eu tô contando isso para vocês? Para vocês saberem que as coisas são feitas com muito empenho mesmo, muita dedicação. Não é só um vir aqui sem compromisso ou tá aqui fazendo uma divulgação do meu trabalho pura e simplesmente, né? A gente fica pensando como transformar esse espaço numa coisa ainda mais legal. E eu devo muito isso ao Sérgio, porque ele é um assíduo, né, usuário, vamos dizer assim, do YouTube e assiste muitas lives, faz muitos cursos, ele é músico e ele o tempo todo ficava me falando de alguns canais que ele conhece e segue, que eram muito legais, e imaginando que eu podia experimentar isso, né? E aí com a ajuda dele eu tô aqui hoje, então tô super feliz. Queria agradecer a presença de vocês todas. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Quem que tá aqui comigo? A Roseli, a Rosana, que já estavam. A Elizabeth, Patrícia, muito legal que vocês estão aqui. A Paty Wolf também. A Tânia, grande Tânia, minha cunhada. Gente, muito obrigada. Realmente é um momento... para mim, bastante especial, né? Hoje, dia 1º de novembro de 2022, primeira terça-feira, minha primeira live no YouTube, e eu quero transformar isso aqui numa rotina, assim, que a gente semanalmente tenha esse espaço para a gente se encontrar. Eu acho que vai ser muito legal a gente ficar mais próximas, né? Tá com um contato mais direto. E também é uma forma de eu estar até prestigiando um pouco, né, essa rede, como eu falei para vocês, que é a que eu tô há mais tempo. Hoje a gente usa muito o Instagram, né? Mas o Instagram... as coisas se perdem um pouco, é tão rápido, né, que tudo vai num ritmo meio alucinado. Eu entrei no Instagram um pouco tarde, aliás, já aproveito para falar para vocês que eu estou lá. Eu tenho o meu perfil, Cristina Botalo, que é o perfil onde eu vou falar de tudo isso, tudo que tem aqui no meu canal, onde eu vou, inclusive, sempre divulgar as lives às terças. E também resolvi mudar um pouco a cara do meu perfil lá. Eu vou fazer postagens semanais temáticas, então vai ser bem legal. Por exemplo, amanhã vai ser a quarta cor. Eu já vou dar um spoiler para vocês. Toda quarta-feira lá no meu perfil no Instagram, o Cristina Botalo, eu quero falar um pouco sobre cores, porque cores são muito importantes para mim. Meu canal também se chama Cores da Cris, o meu site se chama Cores da Cris e não é à toa, né? Eu acho que todo o meu tempo de trabalho aqui com pintura e com outras técnicas de trabalhos manuais e artes, eu sempre ouvi muitas pessoas falarem das cores do meu trabalho.
por isso que o meu espaço tem esse nome, Cores da Cris. E toda quarta-feira eu vou falar alguma coisa relacionada a cores, mas eu não vou falar sobre isso agora. Hoje a gente tem já um tema aqui para a live que é Descomplicando a Pintura. E é um tema muito especial, eu escolhi com muito carinho. Essa é a primeira live, talvez eu tenha que retomar esse tema, talvez eu faça questão de fazer isso, porque eu acho que é tão legal, né? Eu tenho uma história particular com a pintura e esse tema também tem um pouco a ver com a história da minha vida, né? Eu tô sempre tentando descomplicar as coisas, que eu vou me envolvendo, né? Eu gosto de fazer muitas coisas e às vezes eu acho que eu me enrolo, né? Então a gente tem que procurar isso mesmo, se descomplicar para tirar dessa prática, né, da pintura ou de ter um hobby criativo, fazer uma atividade criativa legal, tirar dessa experiência o máximo, né, de satisfação, sem complicação, que seja uma experiência bacana, que seja uma coisa realmente legal, que a gente incorpore na rotina para sair da rotina, né, para a gente não estressar, não se preocupar, pra gente não ter compromissos no sentido, aquele tipo de compromisso ruim, né, que te cobra, mas que seja um compromisso de um tempo legal pra você. É isso que eu quero, é sobre isso que eu quero falar, né, basicamente. Eu fiz um roteiro, né, eu tô nessa de pôr óculos, tirar óculos, porque sem óculos eu não enxergo, mas sem óculos eu me sinto mais confortável, mas vamos lá. Eu acho, a minha vida inteira eu sempre quis trabalhar com arte, com cores, com materiais de trabalhos manuais, fossem eles pintura, tintas, pincéis ou lãs, tecidos. Esse universo sempre foi o que me atraiu, mais me atraiu. E eu queria tanto fazer trabalhos manuais, pintar, desenhar, fazer artesanato, que eu me aventurava e fazia. E eu nem vou dizer para vocês que eu tinha habilidade particular para isso. Eu acho que eu tinha muita vontade de trazer esse universo colorido, né? E de fazer com as mãos coisas para minha vida. Então, desde criança eu fiz. E eu fazia muita coisa, como eu faço até hoje, coisas diferentes, né? Eu vivia indo para um lado, para o outro, porque todas as coisas parecem interessantes, né? Então, trabalhar com miçangas coloridas e fazer bijuteria me interessa, bordar me interessa, pintar, desenhar, colar, enfim, recortar papel, tudo isso. E eu, então, assim, movida por essa atração, né, por esse universo colorido e da criação, eu fui estudar educação artística, que era um curso que na época, né, a gente fazia licenciatura ou bacharelado. E nem existe mais, né, esse curso, mas eu fiz a licenciatura em educação artística, mas eu nunca fui professora ou arte educadora, né? Eu nunca dei aula em escola regularmente, a não ser no período que eu fiz um estágio na faculdade, eu tinha que fazer. Então foram alguns meses, 5, 6 meses. E foi uma experiência até um pouco difícil, né? Eu era muito nova, eu fui professora substituta de artes num colégio estadual, dava aula para várias turmas e eu peguei o ano no meio, quer dizer, eu estava substituindo a professora de artes, os alunos não tinham muito respeito, né? Muito interesse, infelizmente. E eu era nova demais, inexperiente demais, não pude aproveitar muito aquela experiência. Mas depois eu acabei me virando professora, sim, de trabalhos manuais e fiz isso até, na verdade eu faço isso até hoje. Mas por alguns anos, acho que uns bons 20 anos, eu fui professora de técnicas. Eu me definia assim, era assim que eu me enxergava. Eu fui trabalhar em algumas fábricas de tintas, né, de materiais para pintura. Trabalhei na Acrylex 9 anos, depois mais uns 8, 9 anos na Corfix, outra fábrica de tintas. E o tempo todo eu era, e sempre fui, como eu falei, uma professora. Eu sempre ensinei a fazer, muito mais do que fazer o meu trabalho para mostrar ou vender. Eu fazia trabalhos para ensinar as pessoas a usarem os materiais. Então eu gosto muito dessa troca, sempre fiz, sempre tive um site ou um espaço para trazer, né, e divulgar o meu trabalho dessa forma. E o YouTube hoje o que eu considero aqui meu canal, que eu tenho o maior número de pessoas que me acompanham há muito tempo, e é onde eu tenho um conteúdo muito extenso, né? Então
Acho que fazer esse momento da live é importante, né? Porque é a primeira vez que a gente vai ter um contato assim tão próximo. Então, queria até ver quem está chegando aqui. A Zúlia chegou, Cláudia. A Cláudia falou, acho lindo o seu trabalho. Obrigada, Cláudia. Boa noite, Zúlia. A Vicky é uma grande parceira, trabalhou comigo na Acrylex, está sempre por perto. Vicky, obrigada por estar aqui. A Heloísa também, gosto forte do seu trabalho. Eu adorei seu comentário. Muito legal, muito legal. E é isso que a Vicky falou, né? A gente tem dificuldade, né? Como professora, a Vicky é professora, ela diz que passa uns maus bocados, professora de artes. Mas, por outro lado, né, gente, a gente é responsável por despertar nas crianças, nos jovens, o gosto por isso, a arte, né? Pelo universo criativo. E eu tenho hoje, já há algum tempo, todo ano acontece de várias professoras de escola, alguns professores também, entrarem em contato comigo por e-mail, as pessoas me encontram pelos meus canais, falando assim, olha, eu vou trabalhar com os meus alunos os seus desenhos, as suas pinturas esse ano, eu queria saber se você podia me passar alguma informação. Todo ano eu recebo esses contatos e isso, pode perguntar aqui para o Sérgio, meus filhos, o Rafael, o Lucas, que estão na minha equipe, sabem. Para mim essa é a maior satisfação que eu posso ter, porque quando um professor vem falar comigo, fala, poxa, eu vou usar o seu trabalho na minha sala de aula com os meus alunos, eu fico só imaginando que se uma criança, né, um aluno naquela turma se interessar de fato por arte e resolver fazer isso da vida, eu já sou uma pessoa realizada. E quanto mais professores, né, estiverem divulgando, compartilhando, mais oportunidades a gente vai ter. Então, eu vou continuar fazendo isso, vou encontrar caminhos para estar sempre trazendo essas informações. Para mim é muito prazeroso, é o meu trabalho que me traz mais satisfação. E, bom, eu falei para vocês, né, que eu trabalhei em fábricas de tintas e essa experiência foi muito importante para mim dentro da pintura, óbvio. Nada como você estar dentro de uma fábrica e ver realmente como que aquele material é produzido, né? E para você ter um envolvimento diferente com o material, não só compreender ele melhor, claro, isso foi uma coisa que naturalmente aconteceu, né? Estando lá eu tive contato com os técnicos e tudo, mas também entender todo o processo que está por trás disso, né? Como que uma empresa decide fazer determinado produto ou não decide, enfim. Entender essa estrutura, né? Como o mercado funciona, quais são as necessidades, o que as pessoas querem mais. Às vezes as coisas que as pessoas querem nem podem ser atendidas. Então foi muito importante para mim trabalhar nessas fábricas. E eu fiquei muito feliz porque na minha época, quando eu entrei na Acrylex, isso foi no ano de 96, eu já tinha meu ateliê, eu já estava dando aula na televisão. Na época a gente tinha a Ana Maria Braga, estava no Note a Note, né, na TV Record. Na verdade ainda era Rede Mulher quando eu comecei. E eu comecei a me apresentar lá e aquilo foi muito legal, porque a gente tô falando de um tempo que não existia internet, nem existia YouTube, né? A gente buscava os conhecimentos através de revistas impressas e alguns programas de televisão que estavam surgindo que levavam, né? Programas como o da Ana Maria, em que professoras ensinavam. E eu já tinha meu ateliê, eu já trabalhava com isso sempre, desde que eu me formei. Antes até de me formar, eu já tinha meu ateliê. E quando eu fui para a Acrylex em 96, eu fiquei muito encantada com aquela possibilidade. Eu me abastecia, né, de técnicas e ideias seguindo o ateliê da Acrylex nas revistas impressas. Então eu admirava as pessoas que estavam lá por trás, e quando eu entrei eu falei, nossa, agora eu tô aqui, que responsabilidade, né? E ao mesmo tempo que isso aconteceu de uma forma positiva, foi uma cobrança muito grande para mim, porque de repente eu tinha que pintar todo tipo de material com diferentes tipos de tintas, né? Todos os tipos de tintas. E eu não sabia, gente, eu não sabia. Eu entrei lá, eu tinha um conhecimento que, obviamente, assim, na faculdade você não vai aprender
essas coisas. Eu aprendia fazendo sozinha, era autodidata e me metia a acompanhar as revistas e tentar fazer. E eu não tinha pintado, por exemplo, o tecido, a minha experiência era muito pequena e o produto principal da Acrylex era tinta para tecido. Eu não tinha pintado ainda com vitral e tinha tinta vitral. Eu conhecia a tinta óleo, mas eu nunca tinha usado tinta acrílica na tela. Então foi uma prova assim, né, de tudo. Eu tive que aprender muita coisa ao mesmo tempo que eu estava entregando, né? Eu tinha que entregar. E deixa eu dar uma olhadinha aqui só no chat, eu quero ver. A Regina Ribeiro, né, disse que foi no Note a Note que me conheceu. Regina, grande Regina, sempre querida. Sueli também, boa noite, incrível o seu trabalho, super criativa, obrigada. Mas enfim, voltando aqui eu vou me perder de vez em quando. Quando eu cheguei lá na Acrylex e eu tive contato com outros materiais, foi um pouco um choque. E uma das coisas, por exemplo, mais difíceis foi apresentar algo que somasse, né, aquela empresa, quer dizer, levar algo novo para lá, sendo que eu me abastecia de coisas lá. Então, como que eu ia ser então a pessoa que ia criar, né, conteúdo? E com essas eu acabei tendo que meter as caras, né? E porque o que isso tem a ver com a live de hoje, né? A live de hoje o tema é Descomplicando a Pintura, né? Eu tive que aprender a fazer isso na marra e é isso que eu quero contar para vocês. Por exemplo, eu não tinha nenhuma experiência com tinta para tecido e a tinta para tecido era o produto principal da Acrylex e eu tive que aprender a usar. E aí, o que eu percebi? Que eu só ia conseguir apresentar um bom resultado fazendo algo que, para mim, fizesse sentido. Ou seja, eu tive que encontrar um jeito de trabalhar com aquele material que eu ficasse confortável, vamos dizer assim, que eu me sentisse segura, que eu falasse, não, eu consigo entregar um bom material. Eu tenho até um clipezinho aqui para mostrar para vocês, que é de uma pintura em tecido, né, ou a pintura na almofada, a gente pode colocar esse clipe, vamos colocar aí para vocês verem, que é uma técnica de pintura em tecido que foi uma dos marcos, assim, que eu vou dizer na minha carreira, né, como artesã, desenvolvendo técnicas de trabalhos manuais, foi quando eu desenvolvi um jeito de pintar tecido que foi muito... Oi, desculpa, gente. Eu desliguei o meu celular, só não desliguei ligação. E acabou de entrar uma ligação. Mas enfim, só voltando aqui, né? Eu desenvolvi um jeito de pintar tecido que fazia sentido para mim. Porque quando eu cheguei lá, eu confesso a vocês que eu tentei, desculpa, fazer o que outras professoras lá no ateliê faziam, seguir o que outros artistas estavam fazendo e obviamente não deu certo, né? Quando a gente tenta se encaixar numa técnica ou numa modalidade que não é a nossa, é mais provável que não funcione. E a pintura em tecido, que era, como eu já falei, né, o carro-chefe ali, foi um desafio. E foi um desafio que foi muito legal, porque eu acabei ali, eu acho que eu encontrei, né, uma forma de pintar simples, que era isso que eu buscava, né, que eu conseguisse oferecer e ao mesmo tempo que desse um resultado legal. Eu tô mostrando esse vídeo para vocês, é um vídeo que tá aqui no meu canal, tá? Ele fica na playlist de trabalhos manuais. O meu canal tem várias playlists, né? E talvez até as almofadas aqui, a Elizabeth falou das almofadas, né? Até conversei com ela essa semana. E é isso mesmo. E esse vídeo completo, né, se vocês quiserem acompanhar, das almofadas, ele tá no meu canal, na playlist de trabalhos manuais. E o que eu descobri, gente? Como que foi descomplicar a pintura nesse caso? Foi entender o material que eu estava usando, que é a base, né, a superfície, o tecido, e entender a tinta para tecido, como ela se comporta. Quando eu entendi e que existe um jeito específico de se trabalhar com esse material, que é diferente da pintura, por exemplo, na madeira, foi muito legal, porque aí eu consegui de fato desenvolver uma técnica que para mim era simples de fazer, simples de ensinar e que o resultado era muito, muito satisfatório.
né? Então eu acho que... deixa eu só fazer uma pausa. Vocês estão vendo agora uma técnica que eu gosto muito, que é o grafitado, que eu aplico muito nas minhas pinturas em tecido e também nas minhas pinturas em tela, que vieram mais ou menos junto com essas técnicas do tecido. Eu apliquei também técnicas de pintura acrílica em tela, que eu nunca tinha feito, e usando esse grafitado. O que é esse grafitado, gente? É um contorno, mas é um contorno mais solto, né? Sem muita precisão. E por que eu comecei a fazer isso? E confesso até a vocês que esse nome, grafitado, eu meio que inventei. Eu nunca tinha visto ninguém chamar assim. É porque tem o grafite, né, das pessoas que fazem arte urbana, né, aquele grafite do spray, que tem contorno. Tem alguns artistas de grafite que fazem, e eu emprestei esse termo. E acabou que pegou, né? Então eu chamo de grafitado. O que é esse contorno, na verdade, gente? É um recurso que eu encontrei para finalizar o meu trabalho, dar um acabamento, porque às vezes eu achava que quando eu terminava de pintar, não ficava tão legal assim, às vezes aparecia um pouquinho uma emenda aqui, da cor, da outra. Então foi um recurso, tipo um truquezinho, vamos dizer assim, para dar um acabamento legal e transformar essa pintura numa coisa diferente, usando algo que enfim, eu queria levar uma marca diferente, uma coisa nova. E deu super certo, né? E foi, assim, hoje falando, parece muito óbvio tudo isso, mas foi um pouco difícil até eu chegar nesse lugar. Enquanto eu fiquei patinando ali nas técnicas mais convencionais, né? Tentando reproduzir, por exemplo, o que os pintores a técnica porcelanizada em tecido, que é super conhecida, aquelas flores e rosas e tudo mais. Quando eu tentava fazer isso, como não era uma técnica que tinha a ver comigo, com o meu repertório, as coisas que eu gosto, nunca ficava muito bom. Eu até fiz, mas não ficava legal. E aí, quando eu encontrei essa linguagem, foi muito bacana, porque aí eu encontrei meu espaço. E como que eu fui entender que eu tinha que fazer isso? Primeiro, eu tive que conhecer muito bem os materiais e entender como eles funcionavam. Pintar tecido não é a mesma coisa que pintar em madeira, não é a mesma coisa que pintar em tela. O tecido absorve a tinta de um jeito muito mais rápido, imediato. Você encostou o pincel no tecido, a tinta já está lá, não tem, por isso nem dá para corrigir, né? A gente não consegue retirar. Então, você tem que entender que a tinta para tecido, quando você vai aplicar, você tem que fazer de um jeito que vá ficar definitivo e que fique bom. Então, você, por exemplo, tem que trabalhar áreas pequenas para ficar legal, para não ficar manchado, senão ela seca num lugar, quando você volta já está seco, você sobrepõe as camadas, né? E a própria tinta para tecido, ela tem uma outra dinâmica, ela é mais transparente, ela tem uma textura de gel, ela não é uma tinta líquida que você vai espalhar por grandes áreas. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi conhecer a fundo os materiais, entender como eles se comportavam, né, nas aplicações, e aí pegar isso e junto com isso adaptar um jeito de pintar que era confortável para mim. Então isso já é um pouco das dicas que eu vou dar de descomplicar a pintura, né? Mas assim, o que eu não queria também deixar de falar, né, que pintar como hobby criativo, gente, é uma coisa muito bacana, porque ele é uma prática terapeuticamente agradável. É gostoso, assim, o movimento do pincel, você mexer com a tinta, misturar com uma espátula, né, as cores e experimentar. E o próprio movimento que a gente faz manual é agradável, né? E além disso tem o fator visual, né? Cor, gente, quem não gosta de cores, né? Quem não gosta de ver coisas bonitas, agradáveis, né? Que ficam que puxam o nosso olhar, né? Então pintar é uma atividade que, mesmo quando, vamos dizer assim, não dá muito certo, né? Mesmo no início, quando a gente não tem prática, ela te dá em troca uma satisfação muito grande. Por isso ela é uma prática, né? Por exemplo, se você hoje está procurando um hobby para fazer, alguma atividade criativa que vai te inspirar, que vai ocupar seu tempo, vai fazer você tirar da cabeça as preocupações, né, e passar um tempo bacana para você, né?
A pintura é muito legal por isso. Não é à toa que as pessoas gostam, por exemplo, de colorir, livro de colorir, né, com lápis de cor. A gente gosta, o nosso cérebro gosta. Isso não sou nem eu que digo, né? Tem uma neurocientista, Suzana Herculano, que fala eu gostei muito de um artigo que ela escreveu, depois eu vou colocar no nosso grupo no Telegram o link desse artigo. E até vou fazer uma pausa aqui. Para isso que eu criei esse grupo no Telegram, né? Justamente para poder mandar para vocês depois algumas coisas que durante a live eu vou me lembrar, né? Então, equipe, anota aí que eu tenho que mandar o artigo da Suzana Herculano, que é muito legal, essa neurocientista, que ela fala que ela estuda o cérebro, como o cérebro funciona, e ela diz que o nosso cérebro, ele gosta de desafios, né? Ele precisa se manter ocupado com alguma atividade que seja um pouco complexa, né, para ele ficar lá entretido, mas ele também precisa de ter uma resposta prazerosa, ele tem que ter algo, ele tem que receber em troca algo que seja agradável, né? Então pintar livro de colorir é muito legal porque requer uma certa habilidade, né? E ao mesmo tempo, quando você termina, tá bonito, né? Aquela coisa colorida, caprichada, né? Quando é o caso, fica super legal e o cérebro fica satisfeito. É um exercício legal pra gente. Sem contar que a prática manual também nos traz muita satisfação, né? Aquela coisa de você falar, puxa, eu fiz com minhas mãos, né? É uma satisfação incrível. E a pintura proporciona isso, mesmo que você nunca tenha pintado antes. E aí, eu quero dizer para você, nesse momento você vai falar, mas eu não tenho dom para pintura. Gente, eu vou falar mais para frente porque eu separei 7 tópicos para fazer daqui a pouco, né? Eu vou falar sobre 7 tópicos para descomplicar a pintura. E um deles é esse. Não é uma questão de dom, gente, não é uma questão de talento particular. Todo mundo pode pintar. Pintura é uma técnica. Técnica se aprende e se pratica. Quanto mais você pratica, melhor fica. E até rimou. Não era isso a minha ideia, mas rimou. Mas quanto mais a gente faz, melhor vai ficar, né? E a gente pode aprender qualquer técnica, a gente pode aprender qualquer coisa se a gente estiver disposto. Então você não precisa ter talento particular e nem dom. Sobre dom, até eu tenho um jeito de enxergar dom, né? A própria definição da palavra dom é uma dádiva, é um presente, é algo que lhe é dado, né? Não é algo que você tem, quer dizer, você tem porque alguém te deu, né? Mas não é uma coisa natural. E eu acho que o dom, na verdade, para mim, eu entendo o dom como algo que está no seu coração. Ali, uma coisa que você vai ter que dar isso para você, entendeu? Você vai ter que dizer do seu coração aquilo que te satisfaz, aquilo que te deixa feliz. Eu, quando criança, gostava de cores. Linha, lã, novelo, sabe? Novelo de linha, assim, um do lado do outro, todos coloridos. Miçanga nos vidrinhos, uma atrás da outra. Potinho de tinta, caixa de lápis de cor, eu gostava disso. E isso pra mim era uma coisa que eu gostava tanto que eu fui atrás. E eu não tinha habilidade particular para pintar, nem para desenhar, né? Eu fui porque eu insisti, eu falei, não, eu quero fazer isso. Tanto que eu quis que acabei fazendo. Então é isso, pintura é isso, gente. Não tem nada que, eu não sei pintar, ó, e não sei desenhar, mas a gente fala disso já já. Deixa eu ver quem que tá chegando aqui. A Janete, querida, chegou, minha querida Janete. Que bom que você veio. Andiara Ribeiro, boa noite. Muito bom ter você aqui também. A Sueli, eu já falei. Tem um monte de recadinho. Deixa eu ver. Eu tenho uma cola aqui, gente, para não perder de nada, né? Mas enfim. Eu tava falando que você não precisa ter um talento especial, nada. E eu até queria mostrar agora um clipe de tinta de derramar, né? Que foram umas experiências que eu fiz recente. Vem uns vídeos aqui no YouTube que eu também assisto. As pessoas amam, né, aqueles vídeos de derramamento de tinta. Vamos supor que você hoje está me assistindo, entrou aqui, nunca pintou, mas quer mexer com tinta. Tá aí uma técnica que você pode fazer, gente, ó. Você pega a tinta num copinho e derrama numa tela, né? Simplesmente isso. É gostoso de fazer, requer habilidade, sim, é mais complexo do que virar tinta em cima de uma tela para ficar legal e te proporciona, por exemplo, a possibilidade de mexer com cores e tintas. Vamos supor que você nunca tenha pintado, de repente você pode começar por aí. Esses vídeos, né,
tintas para derramar, eu tenho aqui no meu canal também, na playlist de pintura em telas, tá? Eu tenho uma playlist de telas e eu gravei alguns, vou gravar mais dessa técnica. Tem pessoas que são muito mais, vamos dizer, especialistas nisso. Essa foi minha primeira experiência e, enfim, mas por que eu trouxe isso para mostrar para vocês? É um jeito de começar, né? E de repente você tá aí, eu queria ter uma coisa mais legal para mim, aquele meu momento, né, do refúgio criativo, né? Esse termo não é meu, é de um autor que agora eu não me lembro, depois eu vou mandar para vocês também, mas o refúgio criativo é uma coisa muito legal, porque ele entende o refúgio criativo como ou um lugar ou um tempo. Tá? Então é aquele momento que você tira para você fazer uma coisa bacana para você, criativa, que te estimule, que traga essa satisfação, né, de você mesma fazer. Outra técnica aqui de derramar tinta, mas agora com o secador, né? Você espalha a tinta com o secador, também é super legal. E falando do refúgio criativo, ele pode ser um tempo ou um lugar, ou seja, se você não tem um espaço na sua casa, por exemplo, um ateliê, né? Eu tenho um ateliê e isso é uma coisa que foi uma conquista na minha vida muito especial, né? Quando eu não tinha, era um sonho para mim ter um ateliê. Mas mesmo quando você não tem, se for o caso, né? Se eventualmente ainda não tiver, qualquer espaço que você reserve para você na sua casa, a mesa da cozinha, a mesa da sala, aquela escrivaninha, pode ser o seu refúgio. E uma outra ideia, né, de refúgio é um momento que é seu, porque às vezes não é nem uma questão do lugar, né? Independe de você ter um lugar específico para fazer o seu trabalho. É aquele tempo que é seu, que ninguém vai te atrapalhar, que ninguém vai te distrair, você não vai estar ocupada com o seu trabalho ou com as coisas da sua casa, da sua família, enfim. Então, se você quer ter uma prática criativa na sua vida, reserve um tempo desse refúgio criativo para você. E pode ser pouco tempo, vamos supor que você tenha, meia hora por dia, 15 minutos, você reserva para ter essa experiência com a prática que você quer. E hoje, particularmente, a gente está falando da pintura, né? Deixa eu ver aqui, de vez em quando eu olho, faltam likes, comentário da Silvia, obrigada. A Getrudes também, a G, querida G, tá aqui, obrigada, G. E a Cláudia falou aqui, a Silvia, faltam likes. Obrigada, gente. Olha, eu tô lendo aqui meio abobada, né? Eu tô empolgada. E queria lembrar, gente, pessoal que eventualmente vai entrar no Telegram e deixar mensagens lá, depois eu vou responder, né? Óbvio, agora nem dá, mas o grupo de lives é até para isso, né? Pra gente poder fazer uma troca quando não, mesmo fora do momento da live, né? Mas enfim, vamos ver agora o que eu anotei aqui. O Sérgio fez um sinal, eu não entendi. Para eu olhar outra? Eu não entendi. Manda mensagem para mim no chat que aí eu entendo. Tentando me entender aqui. Bom, já sei, já me perdi, mas voltei. O que eu queria dizer, né, é que se você eventualmente decidir que você vai praticar a pintura, que é isso que você quer experimentar, existem muitas maneiras diferentes de fazer isso. Pintar um livro de colorir é uma delas, e existem outras até mais inusitadas. Por exemplo, pintar com canetinha. Hoje no mercado existem produtos tão legais, existem uma variedade, né, de materiais muito mais acessíveis até, e que oferecem possibilidades diferentes. Por exemplo, as canetas para porcelana, que a gente pode pintar objetos de porcelana, caneca, prato. Eu tenho até um pratinho aqui, ó, que tá pintado com caneta. E essas canetas, elas vão no forno doméstico da nossa casa, a gás ou elétrico, a 150 graus, e aí a tinta não sai. E elas são canetas, então caneta é legal, você pinta como criança pinta, gente, preenchendo assim. Claro, o traço, né, o desenho requer um pouquinho mais de habilidade, mas você pode começar fazendo manchas de cor, por exemplo, muito legais. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu gosto muito,
que são brochezinhos que eu fiz com as canetas para porcelana, que aí vocês vão ver, a gente vai colocar aqui agora, que é um jeito super legal de começar a pintar. E aí você pode fazer, por exemplo, essas pequenas bijuterias, né? E é um material acessível e é o forno, né, na verdade, que a gente usa, como é um forno doméstico, elétrico, a gás, todo mundo pode pintar, porque a porcelana é um material que requer mesmo um cuidado especial. Se você vai pintar com tintas especiais, o forno tem que ter uma temperatura muito alta. Mas a gente pode ver o clipe dos broches? Vamos ver, né? Vai entrar aqui. Deixa eu ver quem mais entrou. A Maíra chegou. Oi, Maíra, obrigada por estar aqui. E a Silvia lembrou das pedras viajantes. Eu já vou falar das pedras, não esqueci delas não. Ó, gente, eu tô mostrando agora nesse vídeo os brochinhos com caneta. Como vocês podem ver, são canetas como caneta mesmo, parece canetinha, aquela do nosso tempo de criança, né? E vocês podem experimentar, começar por aí, por que não, né? São materiais que hoje a gente encontra fácil na internet. Às vezes as pessoas falam pra mim, mas aqui na minha cidade não tem. Mas, gente, hoje todo mundo compra tudo no Mercado Livre, né? Tem outros sites, óbvio. E eu não tô fazendo propaganda, não. Eu tô falando como eu faço, né? Você entra lá, escreve, aprendi isso com o Sérgio. Você escreve o que você quer que vai aparecer, porque as pessoas estão vendendo tudo na internet. Isso também foi uma coisa que a gente... Talvez a pandemia, infelizmente, veio por um mau motivo, mas... aproximou as pessoas através desse contato de lives, por exemplo, e também essa coisa do mercado, né, online. Aí, gente, olha, eu tô mostrando esse vídeo, eu acho que fica aqui na minha playlist também de trabalhos manuais. E eu até gostaria de saber de vocês quais são as técnicas que vocês gostam mais, que tipo de temas, né, vocês querem sugerir, porque eu confesso, eu às vezes fico buscando ideia, né, e se de repente vocês têm aí sugestões, me ajuda bastante, ó. Deixa eu ver o que tem. A Cláudia falou que conheceu o meu trabalho recentemente, quando estava procurando pintura em porcelana, ó, e ela já comprou as canetinhas para testar. Olha que legal, Cláudia, tá vendo? É isso, né? Eu ganhei as canetinhas, aliás, de Natal da minha nora. A Mariana me deu um estojo de canetinhas, acho que não foi no Natal passado, no retrasado. E foi muito legal, eu amei, adorei. E é isso, né? A gente pode experimentar, vai pintar, começa com canetinha, por que não? A Zaldi e a Zúlia entraram aqui falando do Bauer, né? Muitas pessoas, a Zúlia aqui falou amo o seu Bauer. Gente, a pintura Bauer Malerai é muito especial para mim. Foi a primeira técnica de pintura que eu fiz, foi antes de pintar tecido. E óbvio que vocês vão me encontrar falando aqui nas lives sobre Bauer, né? Aliás, eu já vou até deixar aqui um spoiler, mais um. Esse mês de novembro, na semana do dia 21 de novembro a 25 de novembro, vou fazer a semana especial do Bauer aqui, com lives todos os dias. Eu não vou contar muito mais ainda, mas vai ser uma série, não só lives, mas uma minissérie em que eu vou trazer aqui 4 vídeos inéditos, cada dia um deles, e vou comentar todos eles cada dia numa live especial, só falando da pintura Bauer. E o tema vai ser Conhecendo o Bauer Malerai comigo, né? Então já deixa aí, quem gosta do Bauer, anota para reservar aí a semana do dia 21 a 25, que vai ser muito legal. Mas o bacana também é que essas lives aqui vão ficar gravadas, mesmo quem não puder acompanhar, depois vai poder vir aqui assistir. E lá no grupo, né, o grupo do Telegram, que até o Rafael já colocou aqui, foi o Rafael? Acho que foi. Não, foi o Sérgio. O Sérgio colocou o link do Telegram e o Rafael falou que minha nora é demais, claro, né? É minha nora, esposa dele. Mas, gente, deixa eu voltar aqui. Eu não quero deixar de falar nada, né? Já que eu me preparei, vamos lá. Isso que eu ia falar. Eu já comecei, né, a introduzir esse tema. Existem muitos materiais novos. No tempo que eu comecei,
algo, parece coisa de gente, né, antiga, ultrapassada, mas é que faz tempo mesmo, eu comecei a pintar quando eu era criança, e graças à minha mãe, que era uma grande incentivadora, tudo que eu queria fazer, ela ia lá e dava uma força, comprava o material, trazia para casa. Eu, como criança, às vezes muito dispersa, às vezes nem terminava os trabalhos, mas minha mãe era parceira. E eu tive muitos fascículos de revista, né, que a gente comprava em banca de jornal, que depois você podia encadernar, montar umas coleções mesmo de revista com técnicas. Eu tenho até hoje uma especial completa que chama Boa Ideia, e eu vou trazer um dia numa live essa coleção para vocês verem os artesanatos, né, as técnicas que eu fazia lá atrás. E a minha mãe sempre embarcava nas minhas vontades, né? Quando eu inventava uma coisa nova para fazer, ela trazia. Isso era muito legal. E hoje a gente tem ainda mais alternativas do que a gente tinha lá atrás, né? Então a gente pode começar a pintar papel, por exemplo, né? Que é um material que eu adoro, comum, que é fácil a gente encontrar. Hoje também as pessoas estão buscando muito pintar com aquarela. Eu adoro pintar com aquarela, gente. Aquarela é um grande desafio. É uma tinta, como ela é mais fluida, né? Ela tem lá suas, vamos dizer, suas particularidades, né? A aquarela, ela meio que se comporta do jeito dela e um pouco ela vai fazer as coisas como ela quiser. Ó, a gente colocou agora o vídeo aqui para vocês, né? De aquarela divertida. E nesse vídeo eu mostro como pintar flores. E vejam que as pinceladas são bem fluídas mesmo, e o que é mais bonito, né, é o resultado dessa mancha, né, que a gente vai criando com as tintas. São manchas, né? Se você observar, pintar aquarela é simplesmente você ir compondo com manchas de cor. Eu acho muito... é poético isso, é bonito, né? Olha só. E outra tinta que eu adoro, gente, que eu gosto demais de trabalhar é a tinta guache. Aliás, a tinta guache, para mim, é uma tinta afetiva mesmo. Eu amo o cheiro da tinta guache, sabe? Às vezes eu abro meus potinhos de tinta guache assim, só para sentir o cheiro. Gente, eu fiquei tão empolgada aqui com as lives que eu tô com calor, né? Até tirei aqui meu suéter, agora eu tô séria, mas eu gosto mais do meu look colorido, tá? É só o calor mesmo. Mas enfim, eu gosto tanto de tinta guache. E lembra que eu falei pra vocês que eu ia falar das pedrinhas viajantes? A gente tem aí um clipezinho também de um outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal que eu adoro, que é da pintura de pássaros em pedras. Essa foi talvez o primeiro vídeo com pintura em pedras que eu trouxe aqui pro meu canal. E eu tô pintando com guache, gente, em pedra. É isso mesmo. Guache, né? Aquele guache que a gente usa, em geral as pessoas usam para papel, né? Para tela, algumas coisas assim, mas em pedra, por que não? Gente, tudo é possível, não existe certo ou errado, não existe pode ou não pode. Gente, olha só quem acabou de entrar, Ilza, minha querida Ilza, estudou comigo na faculdade, agora ela mora no Chile. Que delícia você por aqui, Ilza, adorei. Obrigada por estar aqui. E a Fátima também, ó, tem o seu livro e adoro suas pinturas. Eu tenho um livro da pintura Bauer, vou mostrar para vocês já a hora que a gente voltar. Bom, mas deixa eu voltar, né, me distrair aqui. Olha só, gente, o efeito da pintura com guache nas pedras, não fica maravilhoso? Eu adoro. E a única coisa, naturalmente, que a gente tem que observar nesse caso é que se você vai pintar pedras, né, óbvio, se você vai deixar num vaso de planta, que essa foi a proposta aqui, você tem que invernizar, porque a tinta guache é uma tinta que está permanentemente viva. Então, se você pinta com guache, secou, mas se cair uma água, uma gotinha de qualquer coisa úmida, ou se você passar um verniz úmido por cima, ela vai voltar a ficar úmida e vai borrar. Então, o guache, a gente tem que, terminou de pintar, tem que passar um verniz em spray, que não tem atrito direto, né? Você não passa o pincel em cima da tinta, você passa o spray e depois você tem que completar com um verniz
que aí pode ser um verniz geral. Aí sim, depois que você passou o spray, você pode usar o verniz a pincel. Se você vai expor essas pedrinhas ao tempo, né? Deixar no vaso, alguma coisa assim. Senão elas vão acabar saindo. Mas por que eu trouxe esses exemplos, né? Porque eu queria dizer que você pode pintar os materiais mais inusitados, né? Você pode pintar pedra, pode pintar palha, pode pintar porcelana, papel, tela, tecido e pode usar vários tipos de tinta. Você não precisa se prender a coisas muito convencionais. E talvez esteja aí o descomplicar a pintura, né? Por que você tem que ir para uma coisa muito formal? De repente, eu queria pintar tela, mas eu não gosto de óleo. Mas eu não quero fazer pintura figurativa, eu queria pintar do meu jeito. Então, é por aí. Essa é a minha sugestão. E eu comentei, né? Foi a Fátima falou do meu livro, né? E eu queria mostrar para vocês que eu tenho um livro da pintura Bauer. Tenho muito orgulho desse livro, que ele tem um conteúdo muito legal. Não só de informação, né? Ele traz muitos guias de pincelada, muitos riscos, muito passo a passo. Eu tive mesmo, vamos dizer assim, eu fiz questão de metade do livro de conteúdo de técnica, mas ele tem toda uma parte também de sugestão de aplicação dessa pintura. Então você vai pintar móveis, você vai pintar objetos da sua casa, você vai pintar peças inusitadas, por exemplo, papel machê, ou peças pequenas, cachepô de cimento, tecido, palha, pedra, tem também papel. Então é um livro que traz essa técnica de pintura que é super tradicional, uma técnica do século XVII, mas traz para os nossos dias atuais, né? Situando ela aqui hoje, né? O que eu faço com a pintura decorativa que é o Bauer hoje? E ele está aqui nesse livro. E o meu livro tá na minha loja virtual, se você ainda não conhece. Ela tem o nome do meu canal, que é coresdacris.com, é a minha loja virtual. E, enfim, acabou o momento merchan. Deixa eu voltar aqui na live. Vamos ver. Esse livro é maravilhoso, a Janete também maravilhoso. Obrigada. Que bom, Janete. Ela disse que foi um ótimo investimento. Obrigada. Enfim, e eu queria... Eu falei um pouco sobre pintura em tela, né? Já passei um pouco por esse tópico. E pintar a tela com acrílica, como eu comentei lá no comecinho da live, quando eu entrei na Acrylex, eu nunca tinha pintado. E eu já tinha pintado com tinta a óleo, mas eu fiz algumas aulas bem convencionais de pintura, né? Aquelas paisagens a óleo que a gente vai lá e faz o céu, faz a paisagem marinha, pinta o rochedo, pinta a árvore. E aquilo me frustrou um pouco, né? Porque eu não desenvolvi o suficiente para realmente ficar bom, então as primeiras ficaram bem ruins, na verdade. E também não foi uma coisa que me pegou. Eu não via muito sentido em ficar reproduzindo, né, paisagens estáticas ali, que não, para mim, não sei, eu não sentia que eu estava ali expressando o meu trabalho. E quando eu fui trabalhar nas fábricas, né, na Acrylex, depois na Corfix, a tinta acrílica para tela dessas empresas sempre foi um produto importante, né, para elas. E eu nunca tinha tido contato, nunca tinha pego uma bisnaga de tinta acrílica na mão. E aí, de repente, eu estou trabalhando numa fábrica de tintas e vou ter que desenvolver técnicas e ensinar as pessoas a usarem para vender esse material, que era o que eu fazia. E aí eu tive que inventar um jeito de pintar a tela que eu me saísse bem, né? E que eu conseguisse falar para as pessoas, você pode fazer desse jeito também. E aí eu acabei encontrando na pintura em tela com acrílica um caminho muito bacana. Hoje eu posso dizer que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e é onde eu acho que eu me expresso melhor. Eu até trouxe aqui um vídeo, mais um para mostrar para vocês, que é um vídeo de uma pintura em tela, que tá numa playlist muito legal que eu gosto muito aqui no meu canal também,
que é as técnicas boas para professores de escola. Aí eu estou mostrando para vocês, é uma técnica de pintura em tela, mas também pode ser usada na escola porque, como vocês podem ver, é fácil de entender o que precisa ser feito. Eu desenvolvi um jeito de pintar que para mim funciona super bem, que é começar com um fundo pintado. Então eu pintei essa tela inteira de preto. E esse fundo, gente, é com tinta acrílica, pode ser da cor que for, não precisa ser uma cor clarinha nem nada. Eu uso diversas cores como fundo, mas aí eu quis usar o preto. Aí eu faço um traço, e aí eu uso um lápis pastel branco, né, nesse caso, como a tela é preta, e eu faço um desenho bem básico do motivo que eu quero pintar. Tá? Sobre desenho a gente vai falar daqui a pouquinho. Depois eu trabalho uma técnica da pintura acrílica que é o pincel seco. Eu pego a tinta com a consistência que ela vem da bisnaga e vou raspando na tela, como vocês estão vendo, sem diluir. O seco aí no caso é que eu não diluo a tinta com água, eu trabalho com a tinta com a consistência que ela tem. E aí, como eu vou raspando com o pincel nessa tela, às vezes o fundo não fica totalmente coberto, mas cria um efeito bacana, dá uma textura diferente. E dessa forma, vocês estão vendo, eu estou preenchendo os espaços com cor. Não é nada complexo. E o resultado final fica bacana, eu pelo menos gosto. Eu acho que é visualmente, né? E como eu trabalho com muitas cores, o resultado que aparece agrada, é gostoso. Os professores trabalham muito com seus alunos essas pinturas porque elas são simples, são pinturas meio naifes, né? E enfim, eu imagino que a criança, né? As crianças entendem melhor esse tipo de linguagem. E eu devo ter uma criança maravilhosa aqui, cheia de vontade de pintar, porque a minha criança fica muito satisfeita também com essa técnica. E enfim, eu queria mostrar porque essa trajetória toda, né, que eu contei para vocês de conhecer outros materiais e trabalhar com eles a partir de uma coisa, vontade de pintar. Eu não sabia pintar, eu tinha a vontade de pintar. E aí então eu fui encontrando caminhos para poder realizar isso. E aí, eu fiz aqui uma listinha de tópicos que eu realmente acho que são os que trazem essa dica aí, como descomplicar a pintura, né? Então eu reuni aqui 7 tópicos que eu quero dividir com vocês agora. Então, primeiro, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Você não precisa ter dom ou talento especial para pintar. Né? A pintura, ela é uma prática, uma técnica que pode ser aprendida, uma prática que pode ser feita e realizada por qualquer pessoa. O dom, eu já falei para vocês o que eu acho que é. Eu acho que o dom, essa coisa do presente, né, coisa meio divina, você mesma pode fazer isso para você. É uma coisa que eu quero muito. Não, eu quero, então eu vou insistir nisso até que eu vou conseguir. Então, o dom você dá conta dele. E o talento, né, até com a ajuda aqui do Rafa, o Rafa me ajudou a preparar um texto, ele escreveu de um jeito muito legal. É a facilidade que você tem, né, com que você aprende ou executa determinado tipo de atividade. Isso é um talento. Tem pessoas que têm mais facilidade, isso é inegável. Né? Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tem essa habilidade, né, ela não possa fazer. Quem tem mais talento, vamos dizer assim, mais habilidade, vai sair em vantagem. A pessoa vai estar lá com uma vantagem e ela tem mais facilidade. Mas isso não quer dizer que você que nunca fez, não vai poder fazer também. Então, tire essa ideia ruim aí da cabeça que só quem tem talento ou dom pode pintar. Não, qualquer pessoa pode, né? E vai depender muito também da sua disciplina. Disciplina é importante, né? Porque é a sua capacidade de se concentrar, de você ter um foco, de você ter persistência em fazer aquilo religiosamente, né? E repetidas vezes, né? Que a disciplina é isso. Você tem que fazer e fazer de novo e voltar a fazer e fazer o exercício, e às vezes é chato, e às vezes o resultado não vem, e às vezes dá preguiça, mas você tem que insistir. Tá? Então troca essa ideia. Primeiro, o dom você mesma vai se dar. Não, eu quero isso para minha vida.
Pronto, é isso que eu quero fazer. O talento, se você já tem, ótimo, tire proveito disso. Se você não tem, corra atrás, porque vai rolar. E a disciplina, essa a gente precisa colocar na nossa vida, mas coloca a disciplina como uma motivação, não como um castigo, né? Não coloque isso como algo, é uma obrigação, eu tenho que fazer, que peso. Não, coloca como algo que te motiva. Não, hoje de manhã eu vou acordar mais cedo, meia hora, porque eu quero pintar. Hoje eu quero pintar, nem que seja meia hora. Então eu vou fazer isso, vou acordar mais cedo, vou achar um jeito de praticar, porque é algo que para mim traz muita satisfação. O segundo tópico, né, a segunda dica é mais prática, né? Que é assim: enxergue manchas e cores ao pintar no lugar de formas. Se a gente vai pintar uma árvore e fica querendo reproduzir cada uma das folhas, o formato do tronco, o formato dos galhos, muito provavelmente a gente vai fazer um desenho bizarro, uma pintura esquisita, uma coisa estática que não vai parecer uma árvore. A gente vai se prender a essa ideia, né, que a gente tem de árvore na nossa cabeça e não vai olhar para aquilo que a gente está fazendo, que é pintar. Então, quando você estiver pintando, você não precisa saber desenhar, tá? O desenho é uma coisa que vai somar. Se você sabe desenhar, maravilha, isso vai te ajudar. Mas desenhar é uma coisa e pintar é outra, completamente diferente. Eu mesma, eu pinto, eu me considero uma pintora, mas não sou desenhista. Eu não sou capaz de desenhar, por exemplo, uma pessoa, olhar para ela e fazer o retrato dela. Não faço isso. Eu desenho algumas coisas, né, de outra maneira, do meu jeito, o meu tipo de desenho, sim, mas eu não sou desenhista, mas isso não me impede de pintar. A gente pinta usando riscos, a gente pinta usando referências, a gente pinta até hoje com as ferramentas digitais. É muito fácil você pegar, né, um esquema para você pintar. Mas a pintura é outra coisa. A pintura é você saber olhar para aquilo que você está fazendo com esse olhar das manchas, das sobreposições, da combinação de cores. É muito mais importante isso do que o traço. E entendendo isso, você vai conseguir realizar uma pintura muito mais satisfatória, né? E até eu estava comentando, né? O Sérgio estava me lembrando de um caso que aconteceu esses dias, né? De uma pintura do Mondrian, né, que está no museu. E aí os especialistas chegaram, não sei, 40 anos que a tela está pendurada? 75 anos, a tela está pendurada, Mondrian. E aí uns especialistas, é uma pintura abstrata, né, o Mondrian é um pintor abstrato. Alguém olhou e falou: gente, essa tela está de ponta cabeça. Só que agora tá uma polêmica, porque tem gente que acha que tá de ponta cabeça e tem gente que acha que não tá. Então o museu tá achando que vai deixar do jeito que tá, mesmo por uma questão até de conservação. Mas o Sérgio falou uma coisa pra mim que eu adorei. Ele falou assim: uma boa dica, pinte uma tela que ninguém vai saber de que lado, qual é o lado certo, de que lado colocar. Aí a dica, né? Aí você não tem que se preocupar com essa coisa da forma, né? Ao invés de olhar forma, traço, olhe mancha, olhe composição de cores, de volumes. É uma forma de despertar em você, talvez, esse olhar para a pintura que não tem nada a ver com o desenho. A outra dica é encontrar sua linguagem. Gente, isso eu acho que eu vim falando isso ao longo dessa live já, né? Eu encontrei a minha linguagem nas cores, né? E acabei de dizer, eu não me considero desenhista, mas eu tenho um talento, vamos dizer assim, uma facilidade para combinar cores meio nata. É verdade isso, eu reconheço, gosto disso e é uma coisa meio intuitiva para mim. Por exemplo, se me mostra uma amostra de cor, eu sei chegar nessa cor, eu consigo misturar e chegar exatamente naquela cor. Eu não sei muito explicar isso para as pessoas, para mim acho que é mais intuitivo. Mas essa facilidade que eu tenho com a cor, eu acho que supria as minhas dificuldades com o desenho, por exemplo. E aí um dia um professor meu de aquarela, o Rubens Matucci, falou: você desenha com cores. E quando ele falou isso para mim, foi muito legal. Eu falei: é isso. Porque eu ficava tão insistindo nessa ideia de que eu tinha que saber desenhar e eu me travava. Aí um belo dia eu falei: gente, dane-se, eu vou fazer o desenho que eu sei fazer
do jeito que eu sei fazer, mas vou pintar de um jeito particular. E acho que foi aí que eu encontrei a minha linguagem, o meu jeito de pintar a tela. Inclusive, ó, vou fazer aqui já, deixar um recadinho. Quem tá chegando agora, ó, minha querida Isabel, amiga querida, saudade, tá aí. A Maria Magali também, boa noite. Eu tenho um grupo no Telegram que se chama Grupo Lives Cristina Bottalo. Nesse grupo é que eu vou colocar alguns arquivos em PDF, mandar algumas informações a mais, link de coisas que eu acho bacana. Então, se você não tá no grupo no Telegram, aproveite para se inscrever aqui no... Inscrever não, clica no link, tá aqui no chat, né? Aqui no vídeo. E entra lá, porque hoje eu vou já mandar, hoje ou amanhã, não sei, mas no grupo do Telegram, todo mundo que estiver lá vai receber um risco, um desenho de uma árvore da vida, que é um dos desenhos que eu mais gosto de pintar em tela, tá? Vocês vão receber um risco, um tamanho A4, que faz parte de uma apostila de riscos que eu tenho, até uma nova que eu tô lançando agora de riscos variados. Tá até aqui minha apostila, deixa eu mostrar. Essa aqui nem tá completa, porque é uma apostila de 70 páginas, aqui eu ainda não terminei. Mas ela tem algumas páginas coloridas só para ideias mesmo e os riscos. E riscos bem variados mesmo, riscos alguns mais básicos, tem paisagem, tem vaso, tem flor, tem mandala, tem gato, tem cachorro, e um deles é uma árvore da vida que eu gosto muito. Eu vou mandar em PDF para vocês baixarem e aplicarem aí no trabalho que vocês quiserem. O Rafael acabou de colocar o link do grupo no Telegram, então entra lá quem não entrou. E isso, eu estava falando da linguagem, né? Encontre sua linguagem é uma dica legal para você poder traçar um caminho bacana aí com a pintura. A outra dica é: comece com algo que você dê conta. Uma das coisas que eu mais fazia quando era criança era não terminar os meus trabalhos, e isso me frustrava, e muitas vezes eu achei que eu nunca conseguiria. Por que eu falo quando criança, gente? Porque eu sempre tive vontade de pintar, sempre. E por um tempo eu achei que eu não tinha a menor condição de fazer isso, porque eu não tinha habilidade, porque eu não era capaz. Mas depois eu fui entendendo, eu tinha aquela impaciência, né, de não ter realmente a paciência de terminar. Então comece com coisas pequenas, não vai fazer uma tela 2x2, né? Se bem que às vezes também reconheço que pintar coisa menorzinha nem sempre é mais fácil, mas comece com algo que você vai terminar. Eu adoro pintar móveis, inclusive o meu livro de Bauer, né, eu pintei muitos móveis, mas é mais difícil do que pintar uma placa, né? Uma placa plana que não tem muitos acabamentos é muito mais simples, e a chance de você terminar e ficar satisfeita é maior. Então comece com uma coisa pequena. Se você achar bacana, até faça uma ou duas ao mesmo tempo, que de repente você aproveita o material, né, para não desperdiçar a tinta que está lá na paleta, você já coloca, aplica em outra peça também. Mas enfim, comece com algo que você dê conta, pequenos passos, né, para você sentir a satisfação de concretizar alguma coisa. É muito legal quando a gente termina um trabalho e fala: nossa, eu que fiz, né? Terminei aqui, ó, esse pratinho, adoro. Terminei, fui até o fim. Então tenha essas experiências, coloque isso na sua rotina. É uma dica legal para você colocar a pintura de vez aí na sua vida. E, gente, agora caiu a ficha, fez até barulho, que eu vi um sinal que o Sérgio estava me dando que eu não estava entendendo, que o link, o QR Code do Telegram tá na tela. Eu só percebi agora. Então, uma hora que eu me embananei aqui é porque ele estava fazendo sinais assim, eu não estava entendendo nada. E ó, tá aqui, né? Acho que é aqui. Tô apontando pro lado certo. Nem sei se eu tô apontando pro lado certo. É o QR Code, gente, para entrar no curso. Tô apontando pro lado errado, que é ali. Tá? Que bom, eu vou aprender. Live é isso, né? Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Vamos lá pro quinto tópico. Faça dos materiais seus aliados. Esse é muito importante. Presta atenção. Use os materiais como seus aliados, tá? Não coloque os materiais como barreiras. Porque muitas vezes a gente não consegue um bom resultado porque a gente está usando um material que não está adequado para aquilo que a gente está fazendo. Veja, não é que o material não é
bom, ele não é adequado. Tá? E aí a gente se frustra, porque o resultado não fica bom, não é satisfatório. Quando você conhece os materiais que você está usando, sabe tirar o melhor proveito deles, o melhor resultado, vai funcionar 1000 vezes melhor. Eu aprendi isso trabalhando nas fábricas de tintas, né? Porque muitas pessoas acham, por exemplo, eu vou pintar a tela, mas eu tenho tinta para tecido. Eu vou usar tinta para tecido na tela mesmo. Para que eu vou comprar outra tinta? Né? Eles falam, compra tinta isso, aquilo, só para a gente comprar outros materiais. Mas não é bem assim. A tinta para tecido, ela tem que ter uma consistência mais gel e ela tem que ter mais transparência, porque ela vai aderir num tecido fibroso, né? Ela vai penetrar naquele tecido. Quando você aplica a tinta para tecido na tela, que é uma superfície mais lisa e menos permeável, a tinta para tecido fica pegajosa, fica grudenta e ela fica inclusive transparente. Então você vai passar uma camada, não vai cobrir legal, você vai achar que você não está sabendo pintar. E na verdade não é isso, é que você não está usando o material adequado. O mesmo vale assim para tinta, vai pintar madeira. Não dá para pintar madeira com tinta vitral do mesmo jeito que eu uso tinta acrílica decorativa. O jeito que a tinta se comporta é diferente. Nunca vai ficar igual. Não dá para pintar porcelana do mesmo modo que a gente pinta madeira. Também, porque a tinta se comporta, a porcelana é totalmente impermeável. A tinta tem que ser depositada. Se você arrasta, né, se você faz uma pincelada assim arrastada, você tira a tinta e não deposita. Então, conheça os materiais que você vai usar, tanto a superfície que você vai aplicar, seja tecido, tela, madeira, como a tinta que você vai aplicar. Porque aí não é uma questão de ter certo ou errado, é uma questão do que funciona e do que não funciona. O mesmo vale para pincel, gente. Você vai pintar aquarela, que é super delicada e fluida, tem que ser um pincel de pelos naturais, que absorve bastante umidade, que a tinta se espalha de uma forma natural. Você não vai usar um pincel de cerdas duras. Por outro lado, se você vai trabalhar com tinta óleo que é pastosa e grossa, um pincel de pelos macio não vai funcionar também. Tá? Então conheça os materiais e tire o melhor proveito deles. Isso vai só te ajudar. Sexta dica: pratique, pratique, pratique. Essa dica, na verdade, é óbvia, né? Quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente vai ficar nela. E isso não é só falar uma coisa óbvia, todo mundo sabe disso. É que no caso específico da pintura, isso é muito importante, porque vai te dar com a prática uma naturalidade, uma leveza, e a simplicidade que torna a sua pintura mais legal, mais bonita e mais satisfatória. Eu até anotei aqui, depois eu vou mandar no grupo do Telegram o nome dos livros e dos autores. Dois autores que falam sobre isso da prática, que é muito legal. O Malcolm Gladwell, eu não sei se fala assim o nome dele, no livro Fora de Série, ele fala da regra das 10.000 horas, né, em que ele acredita que especialistas levam em média 10.000 horas para ficar realmente bons na sua especialidade. Isso dá 4 anos praticando 8 horas por dia. Né? Quem vai poder ter esse nível de dedicação? É complexo, né? A gente, com a nossa vida, tendo uma vida para viver, né? Casa para arrumar, filho para cuidar, criança para levar na escola, marido para atender, sei lá, você tem cachorro, gato, seu esporte preferido, né? É difícil você se dedicar 8 horas ininterruptas a uma prática. Né? Porém, saiba que quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. E a vantagem da pintura é que a pintura, mesmo com um número muito menor de horas, você já vai ver um bom resultado se você, né, for seguindo essas outras dicas de usar o material adequado, buscar alguma coisa que uma linguagem que seja legal para você. Então, pratique sempre o tempo todo e saiba que, sei lá, daqui 10 anos você vai estar muito melhor. Outra coisa bacana, né, é você guardar os seus primeiros trabalhos, até para você poder dar uma olhada, avaliar a sua evolução. Isso é muito importante, tá? O outro livro que eu acho bem interessante, que fala um pouco disso também, é o livro Andar do Bêbado, do Leonard Milodonov.
Milodinov, que ele fala que não existe nada em particular que determine que uma pessoa será mais bem-sucedida que outra, né? A não ser a persistência. Então, a única coisa que as pessoas que foram bem-sucedidas têm em comum, de fato, é a persistência. Porque elas podem contar com fatores bem aleatórios, como o acaso e a sorte, né? E de repente fazer muito sucesso, independente do trabalho dele ser o melhor. E ao mesmo tempo, uma pessoa que faz um trabalho realmente muito bom, melhor, pode passar a vida inteira meio incógnito e não fazer nenhum sucesso. Porque existem outros fatores que vão levar, né, ao sucesso dessa pessoa. Uma música, por exemplo. Uma música estourar nas paradas e fazer um sucesso absoluto depende menos da música ser realmente boa e às vezes muito mais de outros fatores combinados, né? As pessoas compartilharem mais essa música, alguém famoso, sei lá, de repente tocar essa música e todo mundo replicar. E não necessariamente essa música é a melhor, né? São outros fatores que levaram essa música a aparecer. Mas uma coisa, ele concorda, as pessoas têm que persistir e estar lá fazendo diariamente. É outra coisa que é muito conhecida nesse universo, né? A história da arte é 5% inspiração e 95% transpiração. Essa frase é mais batida, mas ela quer dizer exatamente isso. Você tem que fazer e estar o tempo todo praticando, que aí, com o tempo, com um pouco de sorte, você vai sei lá, de repente alcançar aí um sucesso absoluto. No mínimo você vai melhorar, porque a prática a gente sabe que vai fazer você melhorar. Então, perdido tempo não é. A vantagem é que pintar é aquilo que eu já falei. Às vezes com poucas horas, sei lá, não sei quantas horas, 10 horas, 100 horas, 20 horas, talvez você já tenha um resultado bacana, legal, que vai te deixar satisfeita. Eu sou uma pessoa que o tempo todo gostei muito de tudo que eu fiz. Eu gostava das coisas mesmo quando elas não ficavam realmente boas. Isso ajuda, né? Porque é um estímulo. Então lembra que eu falei lá atrás? Comece com coisas pequenas, tenha pequenas metas. Você vai pintar uma caixinha, comece pintando uma única rosa, né? Não queira pintar uma guirlanda gigante com 200 rosas. Faz uma coisa pequena, fica satisfeito e aí isso te estimula a continuar e fazer mais. E a 7ª dica, né? Nossa, eu tô me estendendo aqui, né? A live já deu mais de 1 hora. Tô muito feliz que vocês estão comigo aqui ainda. A Laura acabou de entrar. Boa noite, Laura, tudo bom? A Laura desenha e tem um canal muito legal de pintura de livros com lápis de cor, né? Colorir. E eu falei um pouquinho disso lá atrás, viu, Laura? Depois, não sei se você pegou a live inteira, depois você vê. E deixa o seu canal aqui também anotado, Laura. Acho que o pessoal que está na live vai gostar de acompanhar. Voltando aqui para não perder o foco. A 7ª dica é use a sua própria métrica para avaliar o seu trabalho. Porque hoje a gente tem acesso a muita informação. O tempo todo a gente está nas redes sociais e vê um monte. A gente é bombardeada com coisas incríveis que a gente vê no Instagram, que a gente vê aqui no YouTube, né? Que a gente vê o tempo todo. Coisas lindas, pinturas maravilhosas, peças incríveis. E tudo parece tão fácil, né? As pessoas postam aquela coisa maravilhosa e falam, nossa, essa pessoa faz coisas incríveis e é tão fácil, né? Eu não consigo, meu trabalho nunca fica bom. E aí a gente comete 2 erros, né? O primeiro é que a gente esquece que as pessoas, nós inclusive, postamos aquilo que dá certo, né? A gente não gosta muito de mostrar o que deu errado, né? Então, em geral, as coisas que a gente vê que estão legais, bacanas, incríveis, é que elas estão legais, bacanas, incríveis mesmo. As que não ficaram, o pessoal deixa de lado, né? A gente esquece disso. E a segunda coisa é que tudo parece muito simples, porque a foto tá lá pronta, bonita, com filtro, tratada, o texto, tudo trabalhado, mas a gente não sabe o quanto essa pessoa ralou, né? O quanto ela praticou, quantas horas ela fez de exercício para chegar naquele resultado bacana. A gente parece que ela não fez nada, que ela só fez, né? E como tudo é muito rápido nessas redes sociais, né? Aí tudo muito imediato e é muito volume, é todo dia postando e é muita coisa. A gente fica meio sufocada, né? A gente fala, eu nunca vou conseguir. Então, para de se comparar com os outros e compare você com você mesma. Olhe seu primeiro trabalho. Eu tenho a minha primeira caixinha pintada, tá aqui comigo no meu ateliê em algum lugar, tá aqui no meu livro.
tá? Ela tá aqui, quem tem meu livro sabe. E eu olho por essa caixinha com muito carinho. Ela foi a primeira caixa que eu pintei, ou se não a primeira, uma das primeiras. Ela tá aqui, ó. Tá nessa página aqui, tá? Página 15, tá aqui. E eu olho para ela com carinho e ela me faz lembrar toda a minha trajetória, tudo que eu fiz para chegar até aqui. E hoje eu posso falar, não, eu pinto melhor. Mas isso não quer dizer que essa caixinha não tem um valor, a importância que ela tem, a gente tem que começar de algum ponto. Então, se você vai estipular uma meta aí para você melhorar, que não seja o outro, a pessoa de fora, o trabalho da outra pessoa, que seja o seu próprio trabalho. Coloque suas metas com a sua própria métrica. Eu vou passar para vocês depois esses 7 tópicos, tá? Só para vocês lerem com calma. Não sei se ficou muito confuso, mas acho que vale a leitura. Né? E é isso. Ufa, acho que eu não esqueci nada que eu queria falar, né? A live ficou longa, 1h15. Estou muito feliz que tá todo mundo aqui, ninguém foi embora. A Carla entrou, Carla querida amiga também. A Lídia, oi Lídia. Só agora vi, foi por acaso. Que bom, já anota aí, Lídia, que as lives aqui no meu canal no YouTube vão ser toda terça-feira às 8 horas. De vez em quando no Instagram também, eu vou avisar quando for. A Laura falou que já precisa do livro. Ó, Laura, tá na minha loja, no meu site coresdacris.com. A Laura faz coisas lindas, sou fã dela. Um beijo pra sua mãe, aliás, viu, Laura? Azulha, tempo com você é bênção, escutar você é tudo. Obrigada, puxa, muito legal, eu adorei estar aqui, gostei da experiência, agora vocês não vão se livrar de mim fácil. A Paty também amou, a Paty é minha parceira, ela que me ajuda a fazer as apostilas, ela faz a parte gráfica, muito legal. E eu queria agradecer então e já pedir para vocês sugestões para as próximas lives. A próxima, da semana que vem, eu vou falar das minhas coloridas, que são as minhas bonecas colecionáveis. Tá aqui a minha, tá aparecendo? Nem sei se ela tá aparecendo. Vou trazer para cá. Eu coleciono bonecas, quem tá aqui no meu canal sabe, né, que eu coleciono bonecas, já me acompanha. E eu vou falar de hobby, né, mas um hobby, o colecionismo, né, como hobby. E aí então eu convido vocês a estarem aqui na próxima semana, terça-feira, às 8 horas, pra gente falar sobre isso, sobre hobby e colecionismo. Não só colecionismo, hobby em geral. E também vou pedir para vocês deixarem sugestões, né? Se vocês têm temas que vocês gostariam de ver aqui. Só mais uma coisa. E vocês podem deixar sugestões no grupo no Telegram também, né? Agora eu vou apontar para o lado certo. Aqui, ó, tá o QR Code do Telegram. O cérebro aqui funciona devagar, gente. Deixa eu ver se tem mais. Gisele, muito bom. Obrigada, Gisele. A Rita chegou, querida Rita. A Rita é editora do meu livro. Tá aqui, ó. A Rita Paiva, que editou meu livro. Um orgulho, parceira de muitos projetos e muitos que virão ainda. Inclusive, a Rita Paiva estará comigo na live aqui do dia 25 de novembro, que vai ser a live que vai fechar a semana do Conhecendo o Bauer. Então já fica o convite. A Ingrid também é uma querida. A Ingrid está sempre por perto, minha aluna também, né? A gente já trocou várias informações. E aluna no meu curso de flores, né, Ingrid? Eu tenho um curso de flores prensadas também. Claro que eu vou trazer esse tema das flores prensadas em alguma live. Então deixem aqui já sugestões para as próximas lives. Muito obrigada, eu estou muito feliz, foi muito bom, muito legal. Uma pessoa que adora falar que nem eu. Live é tudo. Obrigada, Sérgio, Rafael, Lucas, que me ajudaram. A Mari também, de certa maneira, que editou muitos vídeos meus, minha nora. E atualmente está cuidando da minha neta, Teodora. E é isso, gente, eu adorei a experiência, espero que vocês tenham gostado. E acho que eu dei todos os recados. Entrem no grupo do Telegram, que lá vai ter, como eu falei, eu vou mandar os conteúdos adicionais em PDF. E outra coisa, tem um cupom legal na minha loja. Quem falou que ia adquirir o livro, anota aí. Tem um cupom promocional que chama? Código promocional para você colocar no fim, quando você vai fechar a compra lá no carrinho, aparece uma janelinha, código promocional. Você escreve lá, outubro 15, outubro em maiúscula,
15 em seguida, outubro 15, e você vai ter 15% de desconto. Esse desconto é válido agora até o final do mês de novembro. Em qualquer compra, assim, todos os produtos de um carrinho. É uma vez que você pode usar. Então, aproveite. Quem ainda não adquiriu o livro, aproveita que está com essa promoção. Aí a Andiara adorou a minha diversidade. Obrigada, Regina. Foi muito bom. Obrigada, Regina, querida. E a Laura, aproveita o cupom, hein? O código promocional, Laura. A Lucileide é outra querida que está sempre presente também. Gostou? Muito obrigada a vocês todas. Obrigada à minha equipe. E até a semana que vem. Essa live vai ficar gravada, então compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão gostar. Eu vou ficar muito feliz. E a semana que vem vamos falar de hobby. Você tem um hobby? Essa é a pergunta que eu vou fazer semana que vem. Espero vocês aqui no mesmo horário, às 20 horas aqui no YouTube. Até lá, gente!